Livro de 1 Reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado, e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abishag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. A conspiração de Adonias. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar aproximadamente. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simeu, Rei e a guarda especial de Davi não seguiram Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, que serviam ao rei como conselheiros. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. A ação de Natã e Batseba. Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então, prestai atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi, e indaga-lhe: Senhor, meu rei, porventura não juraste a esta tua serva: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto ainda estiveres lá, falando com o rei, entrarei depois de ti, e apoiarei as tuas reivindicações. Então Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei já idoso, onde a virgem de Sunem, Abisaque, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste a esta tua serva, por Yahvé teu Deus: teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se assentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, e tu, senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois, bezerros cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército. Mas não convidou o teu servo Salomão. No entanto, é para ti, senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu senhor e rei. De outro modo, assim que o rei meu senhor descansar na companhia de seus antepassados, eu e o teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã. E anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Então declarou Natã: senhor meu rei, acaso afirmaste: Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura isso aconteceu por ordem
do senhor meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao senhor meu rei? Salomão é consagrado rei. Então prontamente o rei Davi ordenou: chamai para mim Batseba. E ela entrou, e postou-se em pé diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente, ainda hoje mesmo, vou executar o que prometi, em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Batseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei, exclamou: viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor! Logo depois o rei Davi ordenou: chamai para mim os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Assim que eles se apresentaram ao rei, ele os orientou dizendo: tomai convosco os conselhos do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula e conduzi-o até Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento tocareis o chofar, a trombeta, e bradareis: viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá, assentar-se no meu trono, e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governantes sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: amém! Assim seja. E que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja ele com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei Davi, e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: viva o rei Salomão! Em seguida todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando, com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. O pavor de Adonias. Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminar o banquete que haviam servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado: o que significam esses brados e esse alvoroço na cidade? Estavam ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com estas palavras: entra, pois és homem honesto e certamente trazes boas notícias. Diante disso, Jonatas lhe replicou: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei junto à fonte de Giom. De lá eles retornaram, celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sob grande tumulto e exaltação. É precisamente esse o barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real. E até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso senhor, auspiciando: que teu Deus glorifique o nome de Salomão, mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre seu leito e exclamou: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentasse sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico. Levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar ao chifre do altar. O fato foi comunicado a Salomão com estas palavras: eis que Adonias ficou apavorado com o que o rei Salomão poderia lhe fazer e se agarrou às pontas do altar, suplicando:
Que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida deste seu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um de seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: vai em paz para a tua casa. 1 Reis, capítulo 2. Testamento de Davi a Salomão. Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os assassinou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse no campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol, à sepultura. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. Saibas que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Maanaim. Todavia, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão, e lhe garanti mediante juramento em o nome do Senhor, que não me vingaria, matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo, para o fazer descer ao Sheol, com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Morte de Adonias. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua majestade consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Agite, dirigiu-se até Batseba, mãe de Salomão, que lhe questionou assim que o viu chegar: vieste em paz? Ao que ele prontamente respondeu: sim. E acrescentou: tenho algo importante a te explicar. E Batseba replicou: pois diz. E ele continuou: bem sabes que a realeza me pertencia, e que todo Israel tinha a expectativa que eu me tornasse rei. Mas o reino me escapou e foi concedido a meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te, e não me recuses teu favor. E ela respondeu: diz o que queres. Então ele concluiu: dize, por favor, ao rei Salomão, que me dê a sunamita Abisaque por esposa, porquanto, se tu intercederes, ele não se recusará em atender-te. Disse-lhe Batseba: está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Batseba foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe rogar em favor de Adonias. Assim que se aproximou, o rei carinhosamente levantou-se e inclinou-se diante dela. Em seguida assentou-se em seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe e fez com que ela se assentasse à sua direita. Então disse Batseba:
Tenho um pequeno pedido a te fazer. Por favor, não o negues. O rei lhe respondeu: Pede, minha mãe, que não negarei a ti. Ela respondeu: Que se dê Abisaque de Sunem como mulher a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão perguntou à sua mãe: E por que pedes para Adonias apenas a sunamita Abisaque? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia? Afinal, ele é o meu irmão mais velho, o primogênito. Então o rei Salomão jurou por Yahvé, exclamando: Que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo o mal, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que deixou sair de sua boca. E agora juro por Yahvé, o nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e, de acordo com sua promessa, formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol deste dia, Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. O fim de Abiatar e Joabe. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vai para Natote, para a tua propriedade, porque és digno de morte. Mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhastes todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Yahvé e agarrou-se aos chifres, às pontas do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: Que há contigo para te refugiares junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: Tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: Vai e mata-o. Imediatamente, Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor, entrou e disse a Joabe: Eis que o rei ordena: Saí! Ao que Joabe retrucou: Não! Vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei. Eis o que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe orientou: Faze como lhe disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim vingarás neste dia de sobre minha pessoa e de cima da família de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. E Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse: Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue dele sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre. Mas que Davi e sua descendência, sua casa e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Benaia, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Desobediência e morte de Simei. Em seguida o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: Constrói para ti uma casa em Jerusalém. Nela habitarás, mas dela não sairás, para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cedron, tem por certo que morrerás e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu ao rei: A ordem do rei é boa. O teu servo fará como o Senhor meu rei mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas, decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: Teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aqui, a fim de buscar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: Porventura não te fiz jurar por Yahvé e não te preveni afirmando: No dia em que saíres para ir, aonde quer que seja,
tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação? E tu me respondeste, acho boa a palavra do meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em o nome de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei, em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora Yahvé fez recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado, e o reino de Davi será estabelecido diante de Yahvé, o Senhor, para sempre. Então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Salomão roga sabedoria a Deus. Salomão celebrou uma aliança com o faraó, rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi. Mas também oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. Deus fala a Salomão em sonho. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, pede o que desejares, e eu te darei. Ao que Salomão respondeu, tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo, em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo Deus lhe declarou, porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos seus servos. Salomão usa a sabedoria de Deus. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei para receber seu veredicto. Declarou uma das mulheres, ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite e retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou-o ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto,
Mas de manhã eu examinei e constatei que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então outra mulher contradisse: não é verdade. Meu filho é o que está vivo, e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: é mentira! Teu filho é o que está morto, e o meu filho é este que vive. E assim elas se desentendiam diante do rei. Então o rei sentenciou. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo, e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira! Teu filho é o que está morto, e o meu filho é o que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada. Ordenou o rei, e trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em duas partes, e dai metade a uma mulher, e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e exclamou: ó meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não o matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu, nem desta mulher tampouco. Cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu o seu veredicto: não mateis esta criança, dai a primeira mulher, a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. E todo Israel ouviu dizer do sábio veredicto do rei e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça.